Bom dia, igreja! Estamos mais uma vez aqui no Bom Dia, Senhor, para ler mais um pedacinho da Palavra de Deus que tem edificado os nossos corações. Te convido a abrir em Mateus capítulo 14, a partir do verso 24, que diz assim: Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia! Eu aprendo com esse texto bíblico que Jesus, ele vem ao nosso encontro no meio da tempestade. Os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade quando Jesus veio caminhando por sobre as águas. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus vem ao nosso encontro de maneira sobrenatural. E ele diz para nós o seguinte: não tenha medo, sou eu que estou aqui. E quando nós, ainda assim duvidando, pedimos assim: Senhor, então me faças caminhar, se és tu, me faças caminhar, como Pedro falou. O que Jesus disse? Venha, venha, querido, venha ao meu encontro. Mesmo assim, nossa fé muitas vezes fraqueja. E aí nós achamos que estamos perdidos novamente, que a tempestade vai nos consumir. E o Senhor diz o quê? Ah, homem de pequena fé, ah, mulher de pequena fé, por que duvidaste? Querido, o Senhor está conosco neste barco. No meio dessa tempestade, Ele promove eventos sobrenaturais sobre a nossa vida. Quantas vezes você achou que era impossível e algo impossível aconteceu na sua vida? Quantas vezes você já desistindo porque nada, humanamente falando, poderia ser feito e o Senhor foi maior na tua vida? Essa manhã, Deus nos trouxe esse texto para nos lembrar que Ele é maior do que toda essa tempestade. E para que nós venhamos falar como os discípulos falaram no final: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, é Ele que está conosco. É Ele que nos diz: venha. Não seja homem, nem seja mulher de pequena fé. Venha ao encontro de Jesus. Caminhe por sobre as águas, ou seja, caminhe por sobre o sobrenatural. Creia que Ele pode fazer o sobrenatural na tua vida. E no final você irá falar: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que Deus te abençoe.